Joana era uma mulher bonita, tinha boas condições financeiras, mas vivia triste. Seu desânimo era tão profundo que certamente influenciou para o aparecimento de nódulos nos seus seios. Ela tinha cerca de 40 anos quando descobriu a doença. Começou o tratamento, mas durante as consultas com o médico, durante o tempo de internação no hospital e mesmo durante as sessões de quimioterapia, Joana nunca mostrou vontade de vencer a doença. O médico ficou preocupado, pois apesar de todos os tratamentos, ela não melhorava. A doença não revertia, o quadro não se alterava, faltava alguma coisa. Certo dia, durante a consulta, o médico perguntou para ela: por que a senhora não quer ficar boa? Eu pensei que a senhora quisesse sarar, voltar para casa, ficar curada. Ela respondeu para o médico: eu não preciso voltar para casa. Sabe, doutor, ninguém precisa de mim lá na minha casa. Naquela mesma noite, o médico, já entendendo toda a situação, chamou o marido, conversou com ele e mostrou que a sua esposa estava num grau de depressão muito profundo, devido à carência afetiva. Era preciso fazer alguma coisa, muito mais do que uma quimioterapia ou uma radioterapia. O marido ouviu toda a explicação do médico e não apenas por saber da doença e do desânimo da esposa, mas porque no fundo ele sabia a razão. Há muito tempo que ele não manifestava o amor pela esposa. Há muito tempo que ele assumiu uma posição de autossuficiência, de não precisar de ninguém. E do consultório do médico, o marido foi direto para o hospital da sua esposa, para o quarto da sua esposa. Sentou-se ao lado da cama, pegou a mão dela e começou a falar entre lágrimas: querida, você precisa sarar. Você precisa ficar boa. Ela perguntou: por quê? Sem mesmo conseguir abrir os olhos e olhar para o marido. E aí ele lhe disse: porque eu te amo. Porque você é muito importante para mim e para os nossos filhos. Porque você é o maior presente que Deus me deu. Depois disso, houve um grande silêncio. Joana abriu os olhos, ficou por minutos ali olhando no rosto do marido, que derramava lágrimas. Há quanto tempo eles não se olhavam nos olhos? Já haviam quase se esquecido de que eles se amavam. Os dias foram passando e daquela noite em diante muita coisa mudou. Joana começou a responder aos tratamentos. E Joana começou a se recuperar com uma velocidade surpreendente. Não demorou muito para ela ter alta e voltar para casa. As sessões de químio continuaram por algumas semanas, mas Joana já está praticamente curada. O que ela precisava antes da cura do câncer era da cura do próprio coração. A cura da baixa autoestima, do não sentir-se amada, respeitada, valorizada pelo próprio marido, pelos filhos. E chegou o momento que foi preciso verbalizar. Às vezes a gente pensa assim: mas a pessoa sabe. Para que eu ficar falando? Não.
Veja o testemunho que nós acabamos de ouvir. Uma senhora inconsciente, praticamente morrendo no leito do hospital. Do simples ouvir uma Ave Maria, um Pai Nosso, o coração voltou a bater. Uma mulher com câncer que não queria mais viver, não queria se curar, quando realmente ouviu as palavras, talvez que estavam ali do marido, sufocadas pelo tempo, pela rotina, pela correria da vida. Ali, aquilo foi o gatilho que trouxe de volta todo um passado de boas lembranças, de bons momentos. E ali reacendeu nela aquilo que não estava apagado, mas talvez estava em brasas, a vontade de viver, o sentido da vida. E sabe, filhos e filhas, muitas vezes é isso que nós precisamos. Na família, nos relacionamentos. Às vezes está ao nosso alcance, com pequenas coisas, mudar realidades profundas, mas a gente ou não quer, ou é muito orgulhoso, ou não se dá conta de que são a partir dessas realidades em que nós vamos transformando o nosso redor. Vamos pensar sobre isso. Vamos deixar que hoje também esses testemunhos e essas histórias, possam nos fazer refletir sobre o nosso jeito de viver, de falar e de estar com as pessoas.